Eu vou colocar duas questões. Primeiro, a respeito do inventário, né? Até eu acho que é uma crítica bem construtiva essa que o professor Edson está fazendo, porque o Renato é agente patrimonial lá do CDS e ele é um dos melhores agentes patrimoniais que nós temos dentro da universidade, porque ele sempre foi muito comprometido, ele fez todos os levantamentos possíveis e eu acho que esse é um tipo de exemplo de um servidor de carreira que é até difícil de encontrar, né? Um servidor com tempo de casa, técnico, administrativo. Nós não equipe lá, que já tiraram o Luciano. Não. As duas eram nossas, já tiraram o Luciano. O que acontece? Assim, ó, professor, em agosto do ano passado, e setembro, a Softplan veio para nós com a solução milagrosa das listas de bens por servidor que estavam com problema. Que em nome de todos os servidores da universidade tem bens que aparecem ou patrimônio ou, enfim, o bem está aqui na sala dos conselhos, mas na verdade é lá do CDS e assim por diante. Então eles vieram com essa solução milagrosa dizendo que tinham encontrado um jeito de resolver isso. Eles estavam fazendo a migração do SPA, naquela época, em agosto, e eles fizeram essa atualização. O que aconteceu? Naquele período, o sistema simplesmente fez, ele simplesmente perdeu todas as relações possíveis. Então, assim, os termos de responsabilidade perderam o número, os bens de cada servidor mudaram da carga de um para outro, a gente perdeu a confiabilidade, sim, 95% do sistema. Então, eu não tinha condições de aposentar uma pessoa naquele dia, porque eu não sabia se ela tinha bens ou não no nome. Porque o sistema simplesmente... E aí, a conversa com a CETIC e com a Softplan para desfazer isso demorou 3 meses. Então, o professor consegue imaginar a gente incorporando bens a todo tempo, porque os empenhos não param de chegar, resolvendo as pessoas que estão se aposentando e tentando tratar dos agentes patrimoniais. E aí a gente teve, infelizmente, né, 3 servidores saíram quase no mesmo momento do departamento, então eu fiquei simplesmente assim, sem capacidade operacional nem para atender telefone. E eu sei que isso parece uma coisa assim, até me parece que o patrimônio nunca atendeu telefone, como eu ouço em todos os lugares, né? Mas nesse momento de agosto para frente, até dezembro, nós tivemos um piripaque, vamos dizer assim, no nosso trabalho lá no patrimônio. Então eu não consegui atender nem as demandas normais, tá? Eu quero me desculpar aí com todos, eu acho que o que eu pude fazer eu fiz, não consegui atender com certeza nem metade das pessoas e nem das demandas, né? Vamos colocar assim um exemplo, se eu tenho 1000 demandas, né, eu estou conseguindo atender 300 e dessas 300, 100 pessoas estão satisfeitas, as outras 200 estão sofrendo, mesmo sendo atendidas. É esse o cenário que nós estávamos enfrentando. Então, eu combinei muitas coisas com muitos dos senhores, né? Eu conversei com muitos dos senhores, eu tentei recolher bens aonde eu via assim que era impossível. No caso do CDS foi uma pena, porque eu sabia da demanda lá da pista de atletismo e tudo mais, mas o que aconteceu no ano passado foi isso, né? Esse período de agosto a dezembro foi assim, eu quase pedi 2 ou 3 vezes para a professora Rosilane para, olha, posso sumir da universidade porque eu não sei nem o que fazer com esse problema. É óbvio que as coisas foram acontecendo, a gente foi se resolvendo, mas foi de fato difícil, assim. E a questão do atendimento aos agentes patrimoniais, é justamente pensando nessa dificuldade que eles estavam tendo que eu vou me dispor essas 2 semanas só para atendê-los, porque esse é um processo que ele é um pouquinho diferente da rotina que o agente patrimonial tem no dia a dia, e ele é bastante específico, então é fácil de em 2, 3 horas capacitá-los e dar o suporte. Eles vão ter que começar a desenvolver a atividade para poder entender o que eles precisam, para daí surgir as dúvidas. Por isso eu sugiro que isso comece o quanto antes, né? Para que a gente consiga ter esse tempo de dar a resposta para eles, né? Então eu estou deixando um servidor além de mim para atender o que for preciso nessas 4 horas, todas as manhãs, né? Justamente para tentar suprir isso, tá, professor? Pode falar, professor Felício. Não, você não respondeu a segunda questão, que a gente não quer. Tá, os bens de recolhimento, na verdade eu já dei essa resposta várias vezes, mas eu vou dar mais uma vez para ver se todos entendem. O problema não está no que a universidade não quer, ou no que é inservível, ou no que não tem utilidade nenhuma para a universidade. Se bem, nós entendemos que ele é inservível, entendemos que ele deve ser desfeito, tá? O que acontece foi um processo que também vem de 2010 para cá, que são as doações irregulares que foram feitas ao longo de todo esse tempo. Isso nos gerou um problema administrativo muito maior do que só se desfazer dos bens. Entende, professor? É assim, ó.
Isso gerou tanto, assim, foram 3 ou 4 ONGs num maior volume, assim, que foram atendidas, e entendo que a decisão do gestor da época foi para justamente resolver esse problema dos centros abarrotados até a boca de material. Então, a decisão que eles tiveram não foi incorreta. O problema é que o trâmite administrativo e operacional e judicial de tudo isso foi totalmente irregular, totalmente em todos os aspectos. Então, assim, chegou um ponto que a universidade estava se desfazendo de computadores novos e ninguém nem sabia quais, quantos e aonde. Então, assim, o que eu estou respondendo desde que eu entrei na gestão? Só para ilustrar rapidamente, assim, eu já fui várias vezes ao Ministério Público, eu já fui várias vezes à Polícia Federal, eu já fui várias vezes solicitado aqui à SEAI pelo professor Ayrton, eu não fiz nada, eu não doei nada, mas eu estou respondendo todos os dias demandas disso. E ao mesmo tempo, do lado inverso, eu continuo tendo os bens lá nas unidades para resolver. Então, assim, só para que o professor entenda a situação, a gente fez a justificativa do como deveria ter sido feita a doação de cada um desses equipamentos à época dos fatos. Por determinação legal, nós paramos o processo de doação para que se resolva todo esse histórico que ficou para trás e tentamos optar por uma outra modalidade, que é o leilão. O que eu fiz? Eu recolhi mais de 3.000 equipamentos nesse tempo, desde que eu entrei lá, em algumas unidades, não foi possível atender todos, e a gente fez um processo avaliando material por material, porque isso é necessário no processo de leilão ou de doação, ou do que for. Instruímos o processo, foi para a Procuradoria, foi para o edital de licitações, e ele está tramitando. Ele deve acontecer, no máximo agora em março, porque todas as análises que deveriam ser feitas para que o leilão aconteça, foram feitas. Então, o que acontece? A demanda de espaço é inviável, a gente sabe que o patrimônio não tem essa capacidade operacional e os centros também não têm. A minha ideia que eu dei para o Eugênio do CTC, quando nós conversamos muito sobre isso, porque o CTC quer fazer o próprio processo, então nós conversamos para também fazer isso para toda a universidade, eu acho que é viável, para que se faça essa análise desses bens, lá na unidade já se instrua esse processo e se faça um leilão por unidade. Aí você junta tudo isso que tem, avalia com os laudos técnicos, que é o que não pode falhar de jeito nenhum, e faz o leilão. E aí você se livra de todo aquele requisito, né? Aquele requisito da doação que não estava sendo atendido. Porém, vou ainda responder com mais um adendo. Desculpa, professor, eu tenho que só continuar mais um pouquinho. Existem casos em que a doação ela é evidentemente justificada. E eu vou dar um exemplo que pode atender, por exemplo, o CCE. Existem escolas do ensino estadual ou municipal que tem uma demanda gigante por carteiras escolares, ar-condicionados, mesmo que seja aquele de janela antigo, e assim por diante, desde que esteja em condições de uso, ou pelo menos em condições de serem reformados, ou corrigidos, ou consertados. O que acontece? A doação para o poder público, de forma geral, seja a esfera estadual, municipal ou federal, pode ser realizada com uma certa facilidade, porque a gente está desfazendo bens que para nós não têm serventia, mas que continuam ao uso do serviço público. Então, a gente não está se desfazendo do equipamento, a gente só está transferindo de instituição e que vai ter serventia muito maior do que num corredor ou numa sala de aula que aqui poderia estar sendo usada para o ensino. Então, essa é uma das modalidades que eu venho tentando contato com as escolas, já obtive alguns retornos para que a gente possa fazer o quanto antes esse processo. Para que vocês entendam, o meu espaço do patrimônio, eu tenho 2 ou 3 espaços que estão sendo ocupados por umas cadeiras escolares, que também tem lá no CDS, azulzinha com encosto e assento plástico. Esta cadeira, desculpem a expressão, não serviu para nada para essa instituição. Poucos centros estão usando essa cadeira, na maior parte das vezes ou o aluno se machuca, ou alguém quebra, ou enfim. Essas cadeiras poderão ser doadas para essas escolas, por exemplo, que é uma coisa que eu venho tratando com a Pró-Reitoria de Administração. Só a saída dessas cadeiras já vai liberar um espaço enorme na universidade. E aí eu vou poder voltar a fazer os recolhimentos e tirar dos centros essa obrigação. Então, assim, são 2 ou 3 atividades que vão ter que acontecer paralelamente, vocês entendem? Uma coisa é a gente, então, organizar um leilão no centro para emergencialmente atender. A outra coisa é a gente organizar essas doações para que elas aconteçam da forma mais legal possível. E aí sim o patrimônio volta a desempenhar uma função normal, que na verdade nunca teve, porque desde que eu entrei na UFSC, eu vejo a mesma coisa acontecendo, né? Essa saída das ONGs foi uma saída até interessante, só que ela acabou criando um problema muito maior que os senhores estão passando, não sou só eu. Porque quem fica sem espaço para sala de aula são os senhores, não sou eu, entende? E aí a gente está carregando um ônus dessa gestão passada que não deveria ficar só em justificativas, a gente deveria partir para essa ação logo.
mas depende, infelizmente, de órgãos de controle que não está na nossa mão, né? Daí só eu quero fazer um adendo aos senhores que o Cefa, quando eu entrei também na gestão, ele já era o objeto para uso do patrimônio, porque quando a Celesc doou aquela área, veio... E depois a gente descobriu que não tinha sido doado. Ela veio com vários galpões. Então, para o nosso trabalho de patrimônio, aquilo lá seria excelente, porque seria basicamente manter uma segurança para que não se mexesse naquele material e resolvia o problema da aparência aqui, que é o problema do campus, mesmo quando... Eu até conversei uma vez com o professor Felício, que eu entendo o lado do centro de ensino, porque assim, você vai ter um concurso no fim de semana aqui dentro da universidade, vão vir pessoas de outros lugares, essas pessoas vão ficar mexendo nesse patrimônio que está no corredor. Eu entendo toda essa preocupação. O que eu não consigo é dar a resposta necessária, talvez, para isso tão rápido, né? Até porque só o sistema e essa demanda de capacitação e profissionalização dos servidores lá no patrimônio já foi uma atividade bastante exaustiva, assim, né? Foi uma atividade que não é tão simples, você pegar pessoas que não têm conhecimento do processo e começar a fazer um processo. Mas assim, ó, professor Felício, ainda assim, aproveitando, mesmo tendo a solução, quero reforçar que não vai poder acontecer o recolhimento como vinha sendo. A unidade vai ter que também nos ajudar, assim como o CFM vem fazendo. Faz a listinha, tudo que está naquela listinha é o que tem que ir. O que acontece na maior parte das vezes é que o departamento chega lá, o patrimônio, e a listinha que era 5 virou 50 e não está no papel, não está formalizado se tem patrimônio, se não tem. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque lá na frente, na hora de regularizar, aí eu ouço todo mundo indo bater na minha porta dizendo assim, Leandro, isso aqui foi recolhido no tal dia. Cadê o papel? Ah, não tem papel, eles levaram sem anotar. Não pode acontecer isso, gente. A gente tem que ter um processo profissional dos dois lados. Para que eu possa recolher os bens, eu tenho que fazer uma previsão dessa demanda. Eu não posso simplesmente encostar o caminhão lá e sair levando tudo que tem. Então, sugiro já, e vendo como o patrimônio vai funcionar e deve funcionar, que a gente organize esse tipo de recolhimento, mesmo sendo viável para um grande volume. Tudo deve ser anotado, e registrado e assinado para garantia mútua, né? Tanto do centro que está entregando, quanto nós que estamos recolhendo, tá? Que eu acho que isso é bem importante mesmo. Parece um ponto bem simples, mas ele faz toda a diferença na gestão. Porque depois, para mim, lá só sobra o que eu disse, o que o outro fez, o que o outro falou, que não serve, né? Na prática, não serve. A gente fez uma coisa semelhante, ajudando o Centro de Comunicação Expressal naquele momento mais difícil, assim. A gente criou um site institucional, na verdade, para resolver isso, que chama materiaisoCiosos.paginas.ufsc.br. Esse site ele tem sido excelente também, exatamente na mesma perspectiva. O que a gente faz? A gente faz o gerenciamento de todo tipo de equipamento que serve para a universidade, então retroprojetores, notebooks, mesas. Isso está desde agosto do ano passado acontecendo e é talvez dos meus maiores orgulhos na gestão, porque a gente percebeu o tamanho de uma demanda suprimida, assim. E tem professores em vários centros, como é o caso do SED, como é o caso de vários centros, que não têm de fato equipamentos. Então eu consegui fazer redistribuição de mais de 600 ou 700 materiais só por esse site, que eu nem recolho. O que eu faço? Eu vou lá no centro, ou o próprio agente patrimonial bate a foto do material, nos manda, a gente coloca lá toda a informação do patrimônio dele, descrição, número de patrimônio, a foto, aonde esse equipamento está, se vai falar conosco ou com o próprio centro, e eu acho que isso é uma solução bastante bacana mesmo, assim, né? Eu incentivo porque eu acho que, às vezes, o julgamento de um determinado professor não significa que na outra ponta, ou lá na Fazenda Ressacada, ou, né, não possa ser usado, né? Muita gente nos procura buscando materiais, eu acho que essa é uma solução. Como eu falei para o professor Carlos, a primeira vez que a gente discutiu isso, é que a gente tem que fazer a gestão dos bens servíveis, que não existe na universidade. E esse é o tipo de iniciativa que faz isso, né? A gente começar a buscar o que tem que não serve para o professor A, mas serve para o professor B, né? E isso não precisa ser com bens permanentes. Pode ser com outras coisas também, pode ser com livros, pode ser com pesquisas compartilhadas, não sei, né? Eu tenho um último adendo que eu acabei esquecendo na minha fala, que eu acho bem importante os senhores também entenderem, até para evitar novos questionamentos. A gente fez bastante tentativas com o leitor de código de barras, porque isso agilizaria bastante o processo, de uma forma geral, assim. Acontece que os modelos que são homologados pela Softplan, eles não conseguem carregar toda a base de dados da universidade pelo tamanho dela, porque ela tem 350 mil bens. Então, ele até carrega, só que ele ficaria muito lento para fazer essa leitura e identificar o bem. Então, isso acho que deve ficar para um próximo inventário, acho que deve se investir nessa tecnologia, porque acho que ela é a solução para os problemas setoriais, até porque se a gente fizer um inventário bem feito,
No próximo ano eu posso carregar só os dados do CCA para o CCA, os dados do CDS, e aí o que tiver de fora já é muito menor e mais fácil de identificar, o que movimentou entre centros. Então a gente teria como, com esse próprio equipamento, já fazer esse trabalho. Mas eu acho que hoje, para atender esse primeiro levantamento, que a gente nem sabe se as etiquetas que estão nos bens se referem aos bens. Porque nos centros de ensino, principalmente, muito aluno tira a etiqueta da carteira de sala de aula e cola no ventilador, cola no retroprojetor, cola não sei aonde, e você vai constatar que aquele patrimônio não é daquilo. Então, o leitor ele não resolveria esse problema, porque ele vai ler como data show e você vai passar batido, mesmo sendo uma geladeira. Então, a ideia, só para já colocar para os senhores que a gente também foi nesse tipo de tentativa, para tentar agilizar esse trabalho, mas isso vai ter que realmente ficar para uma segunda etapa, para que a gente possa estruturar isso direitinho, assim. Não, pode aproveitar ele integralmente. Eu vou conversar com o Renato lá, os outros setores que já fizeram, né, como eu falei, a auditoria, o DSEG, a própria ali, alguns setores da reitoria fizeram, a gente pode aproveitar integralmente o que foi feito. Acho que isso, sem dúvida. Daí não tem www nada, né? Direto materiaisociosos.paginas.ufsc.br. E tudo que houver nos centros, lá tem nesse site como disponibilizar o material e como solicitar caso vocês queiram algum daqueles materiais. Então, toda a instrução, né, do como operar está lá. E aí eu tenho um servidor do patrimônio que cuida especificamente dessa atividade, assim, para a gente tentar fazer isso funcionar. Quando você tem um computador lá, que é fim dos anos 80, que não está tombado e tem que descartar. O processo, como diz o professor Ayrton quando ele conversou comigo, o bem com identificação ou sem identificação, desde que ele esteja para uso da universidade, ele é de responsabilidade da universidade. Então ele segue o processo normal, como todo e qualquer outro bem. O que eu vejo que vem sendo feito, e aí tem que se discutir essa prática, porque ela é cultural, né? Ela não é uma prática da universidade assim como profissional, é que quando não tem tombamento, as pessoas simplesmente se desfazem mesmo, porque, né, se elas não sabem a origem do bem, normalmente elas se desfazem. Mas legalmente aquele bem é de responsabilidade da universidade, tanto quanto o bem que tem a etiqueta, né? E a mesma coisa eu quero repassar aos senhores é em relação à carga patrimonial. Eu vejo que muita gente, é muito cultural, tem a preocupação de que o que está no meu nome eu sou responsável, o que não está, problema do outro. Não é assim que funciona na legislação. Não é assim que funciona na legislação. Se esse copo é meu e eu estou usando, ele pode estar na carga da professora Rosilane. Se ele é meu e eu estou usando, eu sou o responsável. Se eu não, por exemplo, quebrou ou eu dei a falta e eu não comunicar à professora Rosilane que está na carga dela, ela pode sim mover um processo administrativo contra mim por omissão, porque aquilo estava na minha área de trabalho, no meu ambiente, onde eu me relaciono com o bem. Então, isso eu falo para dar um alento aos senhores, obviamente, que são diretores de centro, que têm uma carga gigantesca, né, de bens patrimoniais no próprio nome, porque os bens são de responsabilidade compartilhada. Então, ninguém é proprietário de nada, essa é uma confusão. Todos os bens são públicos, são da universidade, sejam de projeto, seja de compra, seja de onde for, de doação. Todos os bens são da universidade e todos os bens têm a guarda compartilhada. Todo gestor é responsável pelos bens, assim como todo servidor que está lá na unidade onde ele é usado é responsável. Então, porque quebrou a câmera e é o peri que está usando? Não. Depende. A gente vai ter que discutir qual era o cenário onde isso estava acontecendo e isso é viável dentro do processo, tá? Porque essa questão de ter etiqueta ou não ter etiqueta, de ser o responsável ou não ser o responsável, ela é relativa. Ela pode ser questionada de uma forma bastante simples, porque a legislação indica quem é o responsável pelo uso e se o bem é ou não de uso da universidade. Então, é claro que se eu trouxer o meu notebook particular para usar dentro da repartição e não informar, é óbvio que ele não é da repartição, mas eu já estou infringindo a lei porque eu deveria ter informado. Porque a gente não pode, por lei, nem levar coisas da universidade, nem trazer coisas para a universidade sem comunicação ou sem algum tipo de registro. E no CCS nós temos o mesmo caso, tá? A professora Kênia, numa mesma situação, foi para o Rio de Janeiro, teve um furto lá no aeroporto e ela vai ter que pagar porque ela não tinha essa guarda autorizada, mesmo ela sendo a diretora do centro, entende? Porque ela também tem a responsabilidade de deixar esse comunicado de que aquele equipamento é de uso portátil, de que ela vai usar fora da instituição para o trabalho. Eu acredito que exista um modelinho, até porque o CDS já usou. Eu vou pesquisar qualquer coisa, eu disponibilizo para todos. Até porque, gente, parece não tão recorrente, mas é muito caso que eu atendo de pessoas que tinham equipamento na própria casa. E aí, como o Departamento de Segurança mesmo fala, assim, só para que vocês entendam, a gente nunca pode julgar as pessoas pela má fé, né? A gente não sabe o que acontece no caso de cada um. Mas a incomodação é muito grande para isso. Olha,
E é muito fácil o cara levar o equipamento para casa e ir lá na polícia fazer um BO e dar baixa em tudo. Então não pode ser esse o processo comum. A gente tem que ter essa guarda, fazer o que manda a lei, né? Fazer o que manda a lei. Boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência. Aqui na segurança do campus mesmo. Isso. Porque daí você se resguarda que o equipamento estava ali até a tal data, sob supervisão, e dali para frente não estava mais. Qualquer equipamento que seja dos centros que desapareça, o primeiro processo é o boletim de ocorrência. Desde que seja esse o caso mesmo, né? Desde que não seja, porque um professor passou ali, emprestou, não falou com ninguém, né? Claro, então boletim de ocorrência. De preferência na data da ciência da situação, sempre. O mais próximo possível de quando vocês identificam o cenário, e eu entendo que esse não é o melhor caminho, mas já que o bem está lá parado e pode estar sujeito a isso, é o que tem que fazer. É o que tem que fazer. Justificar o porquê não tem ou porquê não, né? E a outra coisa que eu queria falar, assim, não imaginei que ia ser tão polêmico assim, né? Existe um instrumento hoje que a gente vem aplicando com uma certa frequência, que é o termo circunstanciado administrativo. Acredito que uma boa parte dos senhores já assinou um destes. Este é um instrumento que ele serve para resolver, eu quero só falar rapidamente sobre ele, porque eu acho ele muito importante, assim. A Controladoria Geral da União, ela instituiu esse instrumento como uma forma de simplificar a burocracia, no caso justamente de bens que sofrem dano ou extravio, e que entram nesse tipo de caso. A gente tem percebido que o TCA tem sido usado com frequência para bens muito antigos, porque é o que mais está presente nas cargas patrimoniais sem solução das pessoas. Então, caixas de som, ar-condicionados, mesas dos anos 80, 90. É exatamente este o processo, tá? Eu só quero falar sobre ele porque eu quero reforçar que todos os TCAs que vêm sendo preenchidos, o Diogo vem retornando quando precisa de alguma alteração ou alguma justificativa, mas esse é um trabalho que não existia, as baixas vinham sendo dadas de forma bastante questionável, assim, e agora a gente já não tem mais isso. Então, eu peço a contínua cooperação dos centros de ensino, porque o TCA ele é uma forma legal e oficial de resolver esse tipo de problema, e que dispensa... por exemplo, a gente está aqui, a câmera quebrou, caiu, quebrou, estragou. Que não seja responsabilidade do servidor. Então, né, que seja decorrência do uso ou que seja decorrência de algum caso fortuito, né? E isso dispensa sindicância, dispensa um monte de outras coisas. Então, é um processo administrativo relativamente simples, um pouquinho chatinho de fazer, mas que resolve o problema de imediato, tá? E acho que esse é um caminho para a gente começar a resolver esses bens móveis muito antigos, quebrados e tal, que é bem razoável, assim, bem possível e que desonera o centro e desonera o patrimônio. Eu acho que é a melhor ideia, de fato, até porque daí o agente patrimonial vai se sentir na posição de tomar decisões, que eu acho que é o que falta para o agente patrimonial hoje, né? Ele ter o poder e o discernimento do que fazer em cada caso, sem essa dependência. Eu acho que esse é o caminho que tem que ser. Mas eu vou... Claro, eu vou relatar para ti uma situação que eu acho que é o que mais interfere neste ponto que você colocou. A professora Rosilane me cobrou no passado por diversas vezes capacitação para os agentes patrimoniais. Entendo que isso também é uma demanda reprimida muito grande. Qual foi a minha resposta em todos os casos? De nada eu adianto eu treinar um agente patrimonial se o sistema que ele vai usar não serve para o que ele tem que fazer. Então eu vou treinar ele e ele vai rir de mim. Porque não vai servir para o trabalho que ele precisa desempenhar. Então, volto a reforçar, a gestão dos agentes patrimoniais ela estava bem desestruturada no patrimônio. A gente ainda está pensando bastante nisso, concordo, acho que plenamente com essa posição, mas a gente precisa de um servidor ponta firme para fazer esse trabalho. Porque ele tem que ter essa capacidade de atender, de resolver, de ter essa autonomia. Isso eu não tenho ainda hoje lá no patrimônio. Eu não tenho um servidor que tenha este tipo de competência. Então a gente vai ter que talvez ir à busca de um perfil, assim. Mas eu acho que o treinamento dos agentes e esse atendimento específico é emergencial. Acho que é emergencial. Eu acho que essa é uma coisa que o patrimônio não vai poder faltar nesse ano de 2014, e isso já estava, né, dentro das discussões, porque a gente entende que quanto mais autonomia os agentes tiverem, mesmo para iniciar os processos de leilão, para o que for, mais fácil para todos, inclusive para o próprio patrimônio, né? Eu acho que uma coisa que eu posso relatar para os senhores, para fechar mesmo essa conversa, é assim, a gente tem 3 grandes frentes lá no patrimônio, tirando a baixa que não está funcionando, evidentemente. Os bens de aquisição, compra, licitação, os bens de projetos e os agentes patrimoniais. Até ontem, quando eu cheguei lá,
a única coisa que funcionava parcialmente eram os bens de aquisição. Então, todos os professores que precisavam prestar contas de projetos do CNPq, CAPES, FAPESC, do que for, eles tinham uma dificuldade enorme para resolver esse tipo de problema. Agora a gente já tem 2 áreas estruturadas. A gente tem que partir para a terceira. Entende? Hoje, para vocês terem uma noção, porque parece que o patrimônio é uma casa misteriosa, né? Que ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Mas só da FEESC, que nunca foi atendida pelo patrimônio durante esses últimos anos, só da FEESC com essa conversa, parceria, colaboração, a gente conseguiu fazer em 2013 mais de 1.000 processos, ou seja, em torno de quase 4 a 5 mil bens foram tombados em um trabalho que nunca existiu antes. Então, o que a gente está fazendo com as fundações? Começando gradativamente a regularizar isso. Mas a minha dificuldade é a dos senhores. Não temos servidores. Não temos. E o bolsista, ele vem hoje, amanhã ele vai embora. Então, eu treino ele, ele fica perfeito. No dia seguinte, eu não tenho mais. E aí não tem mais quem atenda o telefone, e assim vai. Mas concordo. Mas assim, a gente está indo em etapas porque é muita complexidade o trabalho lá. Mas excelente a sugestão. Agradeço. Não, o que eu queria combinar com todo mundo, eu vou deixar a critério de cada unidade, tá? Porque o que me importa é que a gente chegue lá no 31 de março com alguma posição. Eu acho que isso que é o importante. Eu vou dar autonomia para cada centro resolver o como vai fazer. O que eu quero, a única coisa que eu quero combinar é que na semana que vem e na outra, vocês indiquem as pessoas para eu dar essa capacitação. Mesmo que seja uma pessoa, sabe? Para que ela não tenha que ler o manual e se virar sozinha. Eu acho que é muito mais difícil quando tem alguém ali que pode tirar as dúvidas na hora e tal. Então, a portaria ela pode ir acontecendo durante o processo, não tem problema, porque eu só vou querer receber essa portaria lá no final com o processo digital. É lá que ela vai ter que estar publicada, com data, com nome e tudo mais. Né? Nesse momento, o que importa é a capacitação.